Brasil, pelo tamanho que tem e poder econômico no mundo, já deveria há muitos anos ter arma nuclear, porque é preferível ser temido do que respeitado no poder. Antes de você entender o motivo e a explicação, só faltou te perguntar: tá gostando do canal? Eu sou Vinícius, se inscreva! Esse, no centro da imagem, é o edifício Mustafa, o segundo maior da cidade de Gaza. Ou era. Israel derrubou o prédio na primeira semana de setembro, numa fração de segundos, ceifando sabe-se lá quantas vidas. Ataques assim ocorrem pelo menos desde 2023 e, em geral, contam ou com vistas grossas ou com o apoio declarado do dito Ocidente. Só que o que acontece em Gaza não fica em Gaza. Um dos efeitos colaterais desse massacre é a deterioração moral e democrática nos países que o apoiam. A começar por Israel, onde a tendência nas redes sociais é fazer videozinho, dancinha, para ridicularizar, para desumanizar o inimigo. Esse é um sinal de que a propaganda de guerra contaminou a cultura nacional, depauperou espíritos, injetou crueldades nas mentes das pessoas, despertou demônios adormecidos. Hoje, a crueldade que se instalou na cultura nacional ajuda o governo de Israel a ter apoio popular para as mais hediondas estratégias de extermínio, como oferecer comida e depois atirar no faminto. O exército israelense divulgou imagens de multidões em volta de caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O Hamas afirmou que mais de 100 palestinos morreram atingidos por tiros de soldados israelenses quando tentavam receber ajuda. Fontes israelenses confirmaram que os soldados se sentiram ameaçados e abriram fogo contra os palestinos, mas negaram a responsabilidade pelas mortes. Acontece que o ódio ao inimigo é, antes de mais nada, ódio, essa força incontrolável que no futuro pode se voltar contra os próprios israelenses e contra os países que os apoiam. Aliás, isso já está acontecendo. O genocídio em Gaza está intimamente ligado à escalada autoritária no dito Ocidente, que é tão orgulhosamente democrático. Na mesma semana em que Israel botava no chão o edifício Mustafa, a Inglaterra prendia Nick Jeans, um homem de 62 anos, que é cego, que usa uma cadeira de rodas. Por quê? Porque ele estava protestando contra o genocídio. Nos Estados Unidos, cenas assim se tornaram comuns, especialmente nas universidades. O auge foi abril de 2024, com centenas de manifestantes presos. Pelo menos 250 pessoas foram presas, incluindo estudantes e professores, durante manifestações pró-Palestina em universidades dos Estados Unidos. Só na Universidade do Sul da Califórnia, 93 pessoas foram detidas. So the line is that I'm a dictator, but I stop crime. So a lot of people say, if that's the case, I'd rather have a dictator. But I'm not a dictator. Na medida em que a guerra se espalha, a liberdade se encolhe. E a má notícia é que a guerra parece estar cada vez mais perto do nosso continente. Ao mencionar Gaza na abertura de um vídeo sobre guerra, é indispensável pontuar que o que ocorre lá pode ser uma coisa ainda mais feia do que a guerra. Essa, aliás, é a postura oficial do Brasil. Não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem é o primeiro grito, quem é o segundo. O problema é o seguinte, aqui não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. Mesmo com essas particularidades tão cruéis, Gaza não é o único solo encharcado de sangue nesse momento. Existem hoje 120 conflitos armados em curso no mundo. Há 2 décadas eram apenas 30. De acordo com dados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, publicados ao final de 2024,
Esses conflitos envolvem 60 dos 193 estados reconhecidos pelas Nações Unidas. Isso significa que 31% dos países do mundo enfrentam situações de conflito armado nesse exato momento. O nosso continente tem vivido uma situação de relativa estabilidade, mas isso está mudando. Forças americanas posicionadas diante da costa venezuelana lançaram um míssil na última terça-feira contra uma embarcação que supostamente transportava drogas. No ataque sem precedentes na região, morreram 11 narcoterroristas, com as palavras do presidente americano Donald Trump. E depois do ataque dos Estados Unidos, a Venezuela colocou caças para sobrevoar as embarcações enviadas pelo Donald Trump. 2 caças venezuelanos sobrevoaram um destroyer americano no Mar do Caribe. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o episódio ocorreu na quinta-feira, dias depois de um ataque americano contra um barco que supostamente transportava drogas e havia zarpado da Venezuela. Em uma publicação na rede social X, o Pentágono classificou o movimento dos aviões como altamente provocador e advertiu Caracas contra uma escalada adicional. E agora, mais recentemente, o presidente dos Estados Unidos deu de dizer que, da próxima vez, os caças serão abatidos. Se eles voarem em uma posição perigosa, eu diria que você ou seus capitães, podem decidir o que fazer, certo? Bem, eu não quero falar sobre isso, mas se eles nos colocarem em uma posição perigosa, eles serão derrubados. Well, I don't want to talk about that, but if they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Tudo isso está acontecendo bem mais perto do Brasil do que o Brasil gostaria. É uma situação que exige muita cautela. O presidente brasileiro foi questionado sobre o assunto numa entrevista recente. A resposta foi curta e evasiva. E hoje teve a notícia de nível 10 caças para lá. Se essa temperatura esquentar, o Miguel Maduro já ameaçou. De que lado o Brasil vai ficar? Do lado da Venezuela? O Brasil vai ficar do lado que ele sempre teve, do lado da paz. O Brasil é um país que não tem contencioso internacional, nem queremos contencioso internacional. O Brasil entende que a guerra não leva a nada, a não ser a matança e o empobrecimento. Se tem divergência entre duas nações, não tem coisa melhor, mais barata para se resolver do que sentar numa mesa de negociação e conversar. Então o país ficará do lado da paz outra vez. Mas enquanto o presidente se posiciona dessa forma, um dos ministros dele, Alexandre Silveira, das Minas e Energia, resgatava um tópico que andava esquecido há décadas em Brasília: a importância estratégica da bomba atômica brasileira. Eu quero aqui ressaltar, mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vendo e vivendo arroubos internacionais muito graves no mundo. Como, em especial nos últimos tempos, e hoje a Constituição nos permite avançarmos na produção de energia limpa para transição energética, utilizarmos o nuclear para medicina nuclear, mas se o mundo continuar como está, um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, que tem clima tropical, que tem solo fértil, e que tem tantas riquezas minerais, é importante que a gente continue e leve muito a sério a questão nuclear no Brasil, porque no futuro nós vamos precisar da nuclear também para a defesa nacional. E garantindo a nossa soberania. A retomada desse assunto, a bomba atômica brasileira, é surpreendente. Primeiro, porque ele não gerava uma manchete desde, talvez 1994, quando o Enéas colocou esse assunto no horário eleitoral. Só 5 países do mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram no Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba,
Depois que o falecido Enéas se posicionou, meu nome é Enéas. Eu falo o quê? Concordo com ele. Deixe seu comentário gentil